E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai navegar por um território bem interessante, viu? Magia do caos e luciferianismo. Ah, áreas fascinantes, cheias de mistérios. Pois é. E a gente vai se basear no texto que um ouvinte mandou pra gente, e pelo que entendi, o que mais chama atenção nele é essa busca por autoconhecimento, sabe? Ah, sim. E por poder espiritual também. Isso. Quem sabe a gente desvenda os segredos da tal fonte criadora primordial, hein? É, essa fonte que o texto menciona é o ponto central de tudo, né? Pra ver se que sim. Uhum. Mas como a gente chega lá? O texto fala que tanto magia do caos quanto o luciferianismo, eles meio que te desafiam, sabe? A questionar tudo que a gente acha que é real. Questionar tudo. É. Tipo, a gente tem que desconstruir a Matrix para poder acessar essa energia primordial. É mais ou menos por aí. Tem que se livrar das amarras, abrir a mente para novas possibilidades. E como a gente começa a derrubar essas paredes da realidade. Questionando as crenças, né? O Peter J. Carroll, um dos caras importantes do Magia do Caos, ele fala bastante sobre isso. É, já ouvi falar dele. E o que ele diz? Ele fala que a gente precisa se livrar dos dogmas, abrir a mente para enxergar além do que a gente está acostumado. E o luciferianismo? Como ele entra nessa história? Muita gente ainda associa com o diabo, com o mal. Pois é, muita gente tem essa visão distorcida. Mas no luciferianismo, Lúcifer não é visto como uma entidade maligna, E como ele é visto? como um símbolo de iluminação, de busca por conhecimento, de questionamento do status quo. Interessante. É tipo, ele te incentiva a questionar as regras. Exatamente. O ex-conhecer, sabe? Valendo as normas impostas. E essa postura é essencial para alcançar tal fonte. Então, tanto a magia do caos quanto o luciferianismo meio que preparam um terreno para essa jornada, né? De autoconhecimento e busca por essa fonte criadora primordial. Isso. E o texto destaca um ponto importante. Essa jornada pode levar à solitude. Solitude. Uhum. Mas a gente não precisa de outras pessoas para evoluir. A questão é que, às vezes, para se conectar consigo mesmo, você precisa se afastar de certas relações. Deixar para trás o que não te serve mais. Isso. É como se a solitude fosse um momento de transformação. Mas e a gente não se sente sozinho. Pode ser desafiador no começo, sim. Mas é nesse mergulho interior que você encontra a verdadeira força. Entendi. É tipo trocar a dependência pela autonomia. Exatamente. É na solitude que você se liberta das amarras externas e abre espaço para se conectar com a fonte. Faz sentido. E como a gente atravessa esse portal da solitude, o texto fala de algumas ferramentas como os sigilos. Os sigilos são ferramentas poderosas, né? Mas como eles funcionam? Eles são como chaves que abrem portas para o nosso subconsciente. Você cria um símbolo que representa um desejo e, através de técnicas específicas, meio que insere ele na sua mente. O que acontece? Você reprograma sua mente para manifestar esse desejo na realidade. Nossa, é como se a gente estivesse programando a realidade, então. De certa forma, sim. E o luciferianismo se conecta com essa ideia porque ele valoriza a autodeterminação. A gente cria o próprio destino. Isso. Você assume o controle da sua vida sem depender de forças externas. Que poder! Mas o texto também fala que não é só ritual, né? Tem algo mais. Sim. Tem que ir além dos rituais. Tá certo. Desapego mental e emocional. Se libertar de tudo que te prende à Matrix. Nossa, parece intenso. É um processo de libertação. O Ray Sherwin, outro cara importante da magia do caos, ele chama isso de livro dos resultados. Livro dos resultados. Uhum. Que nome interessante. E o que significa? Confiar no seu poder interno, sabe? Romper com a necessidade de validação externa. E como a gente sabe está preso nessa Matrix? O texto que fala da corrida dos ratos, lembra? É aquela sensação de estar sempre correndo atrás de algo nunca satisfeito. Buscando a felicidade em coisas externas. Tipo status, dinheiro, reconhecimento. Exatamente. É como se a felicidade estivesse sempre fora de alcance. E a gente fica preso nesse labirinto, sem saber É. que a saída está dentro da gente, né? É isso. Mas o texto fala de um novo eu. Novo eu? É quando você começa a questionar tudo, sabe? Crenças, medos, ilusões. É como se a gente se libertasse para ser quem a gente realmente é. Exatamente. É um processo de desconstrução. Doloroso, mas libertador. E o que acontece quando a gente encontra esse novo eu? Aí a mágica acontece. Que mágica. A mágica de criar sua própria realidade. Peraí, acho que já ouvi isso em algum lugar. É a chave para a fonte criadora primordial. Mas para entender melhor, a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo. De volta para o nosso mergulho. A gente estava falando sobre magia do caos e luciferianismo, né? A gente viu como a solitude é importante, o poder dos sigilos, os rituais, mas o que me deixou mais curioso foi essa ideia de criar a própria realidade. Como isso funciona na prática?
A gente precisa entender que a magia do caos e o luciferianismo, eles meio que te dão as ferramentas, sabe? As ferramentas? Mas a chave tá dentro da gente. Lembra do livro dos resultados? Ainda a gente falou sobre isso na primeira parte. Então, é Não. sobre confiar no seu poder interior, na sua capacidade de realizar seus desejos. Coisas rituais. O texto menciona alguns, como os banimentos diários, o ritual menor do pentagrama. Esses rituais são importantes, né? São pra quê? É como se fossem exercícios para fortalecer seus músculos mágicos. Músculos mágicos, que legal! Eles te ajudam a se conectar com a energia primordial, a se proteger de influências negativas. Entendi. É como se a gente estivesse se preparando para uma maratona, então. Isso, precisa treinar, ter disciplina. Na magia do caos é a mesma coisa. Faz sentido? Mas esses rituais são tipo receitas de bolo que a gente tem que seguir à risca? Não necessariamente. Principalmente na magia do caos, o que importa é a experimentação. A gente pode adaptar os rituais. Sim. Cada pessoa é única, né? O importante é encontrar o que funciona para você, que te conecta com a fonte. E os banimentos diários? Para que eles servem? Imagina que você tá andando na rua, cheio de gente, cheio de energias diferentes. Os banimentos são como um banho energético, sabe? Um banho? Interessante. Eles te limpam, te protegem dessas energias que podem te desequilibrar. E como a gente faz um banimento? Precisa de alguma coisa especial. Existem vários métodos. Uns usam visualização, outros usam mantras. E o que importa? A intenção de limpar a sua energia, de se proteger. Entendi. E o ritual menor do pentagrama? Esse parece mais complexo. Ele é um pouco mais elaborado, mas é bem intuitivo. Como funciona? Você meio que invoca os elementos da natureza, sabe? Terra, ar, fogo, água e espírito. Nossa, e pra quê? Pra criar um círculo de proteção ao seu redor. Que legal. Mas parece que esses rituais exigem bastante concentração, né? Sim. É como meditar. A prática te ajuda a fortalecer a concentração, a visualização. E o livro dos resultados, a gente já falou dele, mas como ele entra nesse processo? O livro dos resultados é sobre confiar em você mesmo, sabe? Sem depender da aprovação dos outros. A gente cria a nossa própria realidade. Isso. É uma mudança de paradigma. Você assume o controle da sua vida. E como a gente sabe se está no caminho certo? Se está conectado com a fonte? Presta atenção aos sinais. Quando você está alinhado com o seu propósito, as coisas fluem naturalmente. Tipo, sincronicidades? Oportunidades, pessoas que aparecem na sua vida. Nossa, que legal. Mas e se tiver obstáculos no caminho? Obstáculos sempre vão ter. Faz parte do aprendizado. Como a gente lida com eles? Não desanima. Aprende com os erros, busca novas soluções. O importante é não desistir, né? Exatamente. Lembra, o fracasso é só uma oportunidade para recomeçar. E como a gente escapa da Matrix, da corrida dos ratos? Questionando tudo. Crenças, medos, valores. Se libertando do que não serve mais. Isso. É um processo de autoconhecimento, de reconstrução. Mas e como saber o que a gente quer de verdade? Às vezes a gente se perde no meio de tanta informação. Sense-mente, se conecta com seu coração. Ouvir a intuição. Exatamente. Ela é a sua bússola interna. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu. Parece que a magia do caos e o luciferianismo abrem um mundo de possibilidades. E como a gente chega nesse estado de plenitude, de abundância que o texto menciona? Essa é a questão. Quando você se liberta das crenças limitantes, dos medos, a abundância flui naturalmente para sua vida. Abundância em todas as áreas. Sim. Relacionamento, saúde, trabalho e espiritualidade. É como se a gente encontrasse o nosso lugar no mundo, né? Em paz com a gente mesmo. Exatamente. Mas para entender como manifestar essa realidade abundante, a gente precisa desvendar a fonte criadora primordial. Última parte do nosso mergulho, hein? A gente explorou tanta coisa, solitude, os sigilos, os rituais, mas como a gente usa tudo isso para criar nossa própria realidade? Essa é a parte mais legal. A magia do caos e o luciferianismo, eles meio que concordam que a gente não é só um espectador, sabe? A gente participa da criação da realidade. Mas como assim? Parece coisa de filme. A gente poder de um gênio da lâmpada. É que a mágica está em entender a força dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Eles se conectam com a realidade de uma forma que a gente nem imagina. Tipo, se eu focar em ganhar na loteria, eu posso manifestar isso. Vamos lá. Não é tão simples assim. Não basta só desejar, tem que agir também. Entendi. Tipo, não adianta querer uma plantação sem plantar, né? Boa. E as ferramentas que a gente já viu, os sigilos, os rituais, eles são como as ferramentas do agricultor. Ajudam a gente a direcionar a energia, a focar no objetivo. E o luciferianismo, como ele entra nessa história? Ele te incentiva a ser proativo, sabe? A tomar as rédeas da sua vida. Não ficar esperando as coisas caírem do céu. Exatamente. Faça acontecer.
Essa é a ideia. Mas e se eu tiver medo de falhar? O medo é normal, mas não deixa ele te paralisar. A magia do caos te incentiva a experimentar, a errar e a aprender com os erros. E o luciferianismo? Ele te impulsiona a questionar seus limites, a ir além do que te prende. Então, em vez de fugir do medo, a gente tem que encará-lo. Isso. O medo é um sinal de que você está se desafiando, saindo da zona de conforto. E como a gente sabe se está no caminho certo? Presta atenção nos sinais. O universo está sempre se comunicando com a gente, através de sincronicidades, de oportunidades. Esses obstáculos. Os obstáculos fazem parte da jornada. A magia do caos te ensina a ser flexível, a se adaptar. E o luciferianismo te lembra que o conhecimento é a chave para superar os desafios. Então a gente precisa ter persistência, flexibilidade e nunca parar de aprender. Exatamente. Criar a nossa realidade é um processo contínuo. É como esculpir uma obra de arte, cada erro te ajuda a aperfeiçoar a técnica. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse mergulho. A magia do caos e o luciferianismo são como um mapa pra gente navegar na vida. E o mais importante, eles te dão o poder de escolher a direção do seu barco. E aí, ouvinte, tá pronto para assumir o controle da sua vida e criar a realidade que você sempre quis. A fonte criadora primordial tá dentro de você. Confia no seu poder, segue sua intuição e vai lá. Esperamos que esse mergulho tenha te inspirado a trilhar seus próprios caminhos. Até a próxima.